É este bom pastor que nos tem conduzido durante todo este período da nossa vida. E de maneira muito especial, particular, você sabe, durante este momento de pandemia. E não apenas a nós, mas o bom pastor tem conduzido a sua igreja, todas as suas ovelhas em todo o mundo durante todo este tempo. Como é bom nós sabemos que nós temos à nossa frente o nosso bom pastor. Todos nós somos ovelhas dele, todos nós caminhamos atrás dele, todos nós somos protegidos por ele, todos nós somos orientados por ele. É este bom pastor, o Senhor Jesus, que disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. E ele nos deu a sua vida através da cruz. Pouco antes de ouvirmos este belo antema coral, fomos lembrados nos cânticos da cruz que nos atrai, da cruz que nos leva para próximos do Senhor Jesus. É na cruz que nós vemos a nossa salvação, é na cruz que o mundo está crucificado para nós e nós crucificados para o mundo. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz: longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Eu não quero receber glória alguma, eu não quero receber louvor algum. Se há de haver algum louvor, que seja, então, no fato de eu estar crucificado com Jesus. Esta palavra de Paulo se aplica a mim, se aplica a você. E então nós podemos dizer: este Senhor Jesus, que é o nosso bom pastor, ele crucificado nos atraiu, e de tal maneira que com ele nós colocamos a nossa vida. E nós cantamos também que seja, se ele voltar ou se eu for, nós estaremos com ele. Quando ele vier, estaremos com ele. Se nós formos convocados, chamados à sua presença antes da sua vinda, nós estaremos com ele. Tanto faz, será sempre glória para todos nós. Fez-me lembrar o saudoso colega pastor Mauro Israel Moreira, foi colega nosso no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, foi colega de turma da Dione, na mesma instituição, e durante longos anos, pastor da primeira igreja batista em São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. E ele foi líder denominacional na diretoria das nossas organizações, pregador extremamente requisitado e dentro dos insondáveis propósitos de Deus. Ele veio a falecer com 51 anos ou 52 anos de idade. E lá se vão 19 anos desde que isto aconteceu. Mas foi um homem usado poderosamente por Deus. E quando ele estava se despedindo da sua igreja, já com enfermidade bastante avançada, creio que na última vez ou no último culto de que ele participou, fisicamente falando, com a sua igreja, ele fez uma declaração que realmente impactou a nossa nação, particularmente o povo de Deus naquela época. E ele disse: irmãos, se o Senhor me chamar, eu estarei curado e os irmãos, e eu verei a glória de Deus. Se eu for curado, os irmãos verão a glória de Deus e eu também. Em outras palavras, se eu ficar aqui curado pelo Senhor, a glória estará manifesta aqui e os irmãos verão. Se Deus houver por bem de me chamar, então eu verei a glória de Deus. Através da cruz, somente pela cruz, você e eu vemos a glória de Deus. E o Senhor Jesus nos tem prometido isto, a vida eterna, para todo aquele que nele crê. E no texto que nós estamos estudando hoje, ele fala mais uma vez sobre crer nele. Estamos dentro daquela reflexão maior, Jesus e eu, Jesus e você, como grande relacionamento para nós mantermos e alimentarmos e nutrirmos em 2021. Da mesma forma, nós estamos estudando particularmente hoje Jesus fazendo menos e eu fazendo mais, com base no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 12 a 14. Como vimos pela manhã, antes de chegar ao versículo 12, o Senhor Jesus falou da sua missão. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E falou também da sua identidade e da sua identificação como Pai. Ele tinha a identidade do Pai, estava perfeitamente identificado com o Pai ao dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Depois de haver, então, feito estas duas afirmações nos versículos anteriores, nos versículos 12, 13 e 14, ele nos diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Daí o título da reflexão da manhã e desta noite ser Jesus fazendo menos, eu fazendo mais. Palavras dele. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Observe bem, meu irmão, minha irmã, que em duas ocasiões, em apenas 3 versículos, estou me referindo apenas a estes versículos 12, 13 e 14 de João, capítulo 14, 2 vezes Jesus usa a expressão em meu nome. É de fundamental importância que nós compreendamos isto e pratiquemos isto. Quando oramos, oramos no nome de Jesus. Quando clamamos, clamamos no nome de Jesus. Quando pedimos, pedimos no nome de Jesus. Quando suplicamos, suplicamos no nome de Jesus. Quando agradecemos, agradecemos no nome de Jesus. É Ele quem diz: em meu nome vocês devem pedir, em meu nome vocês devem atuar. Em meu nome, no nome de Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, nunca deixe de levar em conta o poder do nome de Jesus. É no nome dele. Clame isto para a sua vida, reivindique isto para a sua vida. No nome de Jesus eu farei isto, no nome de Jesus eu farei aquilo, no nome de Jesus eu procurarei, tentarei alcançar isto ou aquilo, sempre no nome de Jesus. E nunca deixe de colocar o nome de Jesus na sua oração. É verdade, porque às vezes a pessoa pode acabar esquecendo, fala rapidamente, ou então diz no nome de Jesus tão rapidamente que ela mesma depois se pergunta: será que eu falei mesmo no nome de Jesus? O poder está exatamente aí no nome de Jesus. Por isso ele diz: é tudo o que vocês pedirem em meu nome. E depois, se pedirem alguma coisa em meu nome. É Jesus quem assim nos instrui, que tudo façamos no nome dele, sempre no nome dele. Há alguns anos, Dione e eu estávamos participando de um congresso no exterior, e um dos preletores, ele me espantou, e creio que não apenas a mim e a ela, mas a quantos estávamos ali, estamos falando em termos de talvez 15 ou 16 mil pessoas, quando ele fez a seguinte afirmação, que na igreja dele, ele havia deixado de usar a expressão no nome de Jesus no final das orações públicas para não ofender outras pessoas que não criam em Jesus, para não ofender outros credos, para não ofender outras confissões de fé. Aquilo me abalou profundamente. Não abalou do ponto de vista de eu ficar com a fé mais fraca, não tem nada a ver com isso, absolutamente nada. Pelo contrário, eu me firmei ainda mais nessa expressão de Jesus: peçam em meu nome. Mas aquilo me abalou no sentido de me deixar espantado. Eu fiquei completamente atônito ao ouvir um pregador dizer isto. Eu não estou mais usando nos cultos da minha igreja a expressão no nome de Jesus, porque eu não quero ofender outras pessoas. Isto é ser politicamente correto do ponto de vista do uso do nome de Jesus. O certo é no nome de Jesus e não evitar
milindres para este ou para aquele se eu usar o nome de Jesus. Em absoluto. Quando eu oro no nome de Jesus. E quem estiver por perto vai ouvir no nome de Jesus, quer aceite, quer não. É uma questão minha de obediência a Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. E ele diz, quando vocês orarem, orem no meu nome. Quando vocês pedirem, peçam no meu nome. E não no nome de uma fé coletiva que eu não sei de onde veio, em hipótese alguma. Eu, como crente, discípulo de Jesus, eu oro no nome de Jesus. Eu sei que estou falando por você também, porque você, meu irmão, ora no nome de Jesus. Você, minha irmã, ora no nome de Jesus. Pronto, somente isso. Mais nada. É o que diz a palavra de Deus. E quando nós consideramos estes 3 versículos, 12 a 14 de João, capítulo 14, quando consideramos Jesus fazendo menos e eu fazendo mais, é porque ele disse isto. Vocês que creem no meu nome farão estas obras e maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Portanto, o que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Quando vocês orarem no meu nome, eu atenderei. Por isso, as nossas orações são sempre feitas no nome de Jesus. O poder não está nas minhas palavras, mas no nome de Jesus. Este é o nome perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, Jesus fazendo menos, eu fazendo mais, porque é uma promessa dele. Vocês farão obras maiores ainda. Eu estava lendo estes dias o teólogo John Piper comentando sobre este tema, e ele então fez alusão à expressão que ele mesmo usa, este é um cristianismo normal. O normal é você viver exatamente como o Senhor diz, o normal é você orar em nome de Jesus, o normal é você praticar a fé cristã, o normal no seu cristianismo é você dar destaque ao nome de Jesus. E ele então falou, o Senhor Jesus claramente está mencionando a fé, todo aquele que crer, é o que diz o versículo número 12, em verdade eu digo, aquele que crê em mim. E o Dr. Piper, então, diz o seguinte, Jesus usou essa expressão, aquele que crê em mim, em algumas ocasiões, como, por exemplo, em João, no capítulo 6, versículo 35, aquele que crê em mim jamais terá sede. Em João 7,38, Jesus afirma, aquele que crê em mim, do seu coração ou do seu interior, jorrarão rios de água viva. Em João 11,25, Jesus afirma, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E em João 12,46, aquele que crê em mim, não permanecerá e não andará em trevas. Apenas algumas referências bíblicas que nos mostram a força do crer. E Jesus diz, todo aquele que crê em mim, e todo aquele que clama no meu nome. Ora, quando o Senhor Jesus chegou a dizer essas palavras do versículo 12, vocês farão obras maiores do que eu estou fazendo. O próprio Dr. John Piper alinhavou aqui algumas maravilhas, alguns milagres, algumas coisas extraordinárias que Jesus já havia feito antes de chegar ao versículo 12 do capítulo 14. Vamos lá. Em João capítulo 2, tudo está no Evangelho de João. Em João capítulo 2, versículos 1 a 11, Jesus transforma a água em vinho. Em João capítulo 4, versículo 18, Jesus consegue ler, por assim dizer, o que está na mente da mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículos 46 a 54, Jesus cura o filho daquele oficial. Em João, capítulo 5, versículos 1 a 9, Jesus cura o homem que estava aleijado há 38 anos.
Em João, capítulo 5, versículos 1 a 14, Jesus alimenta 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens, diz a palavra, podemos calcular possivelmente de 10 a 15 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças. Em João 6,19, Jesus anda sobre as águas. Em João 9, 1 a 7, Jesus cura um homem nascido cego. Em João 11, 43 e 44, Jesus levanta Lázaro do túmulo, depois de Lázaro já estar morto há 4 dias. Depois de ter feito tudo isto, Jesus afirma: vocês farão obras maiores ainda. Sempre pensei, e continuo pensando, que na realidade Jesus está falando não na qualidade, mas na quantidade. Isto é, eu interpreto este versículo, e há expositores, como por exemplo John Gill, que tem ideia idêntica, de que Jesus está falando do ponto de vista quantitativo e não qualitativo. Em outras palavras, eu não farei obras que ele não tenha feito, em termos de qualidade. Eu não vou inventar alguma coisa que Jesus não haja feito. Mas em termos de quantidade, de número de ocasiões, isto sim, vocês farão muito mais do que eu fiz, até porque de Jesus eu estou voltando para o Pai. E no que ele está voltando para o Pai, ele está passando para nós a missão de continuarmos a sua obra. Você e eu temos esta missão de continuarmos juntos a obra do Senhor Jesus, fazendo muito mais do que ele fez quantitativamente, é evidente. Porque tudo que ele fez. Nenhum de nós fez. Mas quantitativamente, isto é, em número, nós faremos muito mais, como a igreja tem feito desde então. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 a 4, o autor da epístola diz o seguinte, Hebreus 2, 1 a 4, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Que texto extraordinário este! Depois de termos recebido a palavra, nós a vimos confirmada, pois Deus operou e testemunhou com eles. Deus fez isto através de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo. Cumprindo-se o que Jesus disse, vocês farão obras ainda maiores. Isto aconteceu na história e tem acontecido na história. Em termos de quantidade, do volume, porque Deus tem confirmado a palavra do seu Filho. Deus tem confirmado a promessa de Jesus desde então. Ele voltou para o Pai, mas nós temos a missão de continuar. Ainda há pouco, o diácono Donizete nos falou sobre os desafios desta semana dentro da nossa ordem de culto, daquele item Liber em Missão. Não é apenas uma questão de atividades, como ele bem colocou aqui, é uma questão da nossa missão. Nós somos uma igreja missional, nós temos uma missão recebida do Senhor e tudo aquilo que nós fazemos, não fazemos apenas como parte de um calendário ou de uma agenda, mas como parte e expressão da nossa missão, porque Jesus voltou para o Pai, mas a missão ficou com cada um de nós.
Isso está muito claro em Atos, no capítulo 1, quando ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, depois de terem recebido o poder do Espírito Santo, e vocês testificarão de mim em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Nós estamos até hoje na missão que Jesus nos deu. Nós somos uma igreja em missão. Então, quando você e eu nos engajamos naquilo que a nossa igreja, e você, meu irmão e minha irmã, na sua igreja, nós não estamos nos engajando apenas numa agenda. Não, não, não. Nós estamos nos engajando na missão que Deus deu à sua igreja. Esta é a nossa missão. Falar de Jesus, atuar por Jesus, representar Jesus, proclamar Jesus, viver Jesus, como foi colocado pelo maestro Donaldo logo no primeiro hino. Aquele que diz estar em Cristo também deve andar como Cristo andou. É a nossa missão, andar como Cristo andou. E aí sim, tudo aquilo que nós fazemos tem sentido, tem impacto, tem significado. Você vê, por exemplo, em Atos, no capítulo 2, no versículo 41, o cumprimento das palavras de Jesus: vocês farão coisas ainda maiores. Quando no encerramento, na conclusão do seu sermão, no dia de Pentecostes, Pedro faz esta afirmação. Todos ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Atos 2, 37 em diante. Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. A promessa também nos alcançou, meus irmãos e minhas irmãs. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, ele deu, isto é, Pedro deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vocês farão obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Gosto demais dessa passagem, porque eu vejo ali uma estratégia extraordinária de sensibilidade espiritual do apóstolo Paulo, ao falar no Areópago, não apenas àqueles que faziam parte daquele seleto grupo, ao falar também aos filósofos e ao falar ao grande público. Ele demonstrou uma sensibilidade, além da sua elevadíssima cultura, mas uma sensibilidade espiritual muito grande, ao dizer: eu vejo os senhores atenienses, que os senhores são extremamente religiosos, e eu tenho, inclusive, uma informação para lhes dar. Esse Deus que vocês estão honrando com este altar ao Deus desconhecido é o Deus que eu estou proclamando para vocês. Isto é, Paulo encontrou, assim, muito jeitosamente, vamos assim dizer, um ponto de contato, um ponto comum com o seu auditório e aproveitou e pregou Jesus. Muito bem, o texto diz, no versículo 34, que ele, estando ali, ao pregar a palavra, a esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Isto é, depois que Paulo falou no Areópago, houve naturalmente muita discussão, claro, teria de haver, especialmente porque falou sobre Jesus e a ressurreição. E muitos entenderam que ressurreição era uma divindade, era uma deusa. Então, que deuses são estes? Jesus e a ressurreição. Houve naturalmente esse tipo de diálogo, houve naturalmente esse tipo de discussão. Mas a palavra diz aqui: houve alguns homens que se juntaram a ele, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, isto é, um filósofo do Areópago de Atenas,
uma mulher chamada Dâmaris e com eles mais algumas pessoas. Ou seja, ele levou um filósofo a Jesus. Quando, certa ocasião, o nosso professor de homilética, isto é, a disciplina na teologia que estuda o preparo dos sermões, Dr. Jerry Kipp, lá no Seminário do Sul, estava abordando este texto, ele diz: há muitos que consideram que o ministério de Paulo em Atenas foi muito limitado, porque, afinal de contas, ele não deixou uma igreja em Atenas, ele não enviou uma carta aos irmãos de Atenas. Mas eu digo a vocês, falando a nós, alunos, um pregador que consegue levar um filósofo a Cristo não pode ser um fracasso. E é verdade. Nós não sabemos, a palavra não diz se Jesus levou algum filósofo à fé verdadeira. Mas Paulo levou. Paulo está cumprindo aqui o que Jesus diz em João 14:12. Vocês farão coisas maiores, porque eu vou para o meu Pai. Nós pensamos, por exemplo, no século XIX, no evangelista Dwight Moody, considerado o maior evangelista do século XIX. Ele tinha nos seus auditórios, era normal, numa época sem microfone, sem televisão, claro, sem internet, sem rádio, sem nada disso, falar normalmente aproximadamente 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, isto era o normal dele, durante o seu ministério, sem os recursos de que dispomos hoje. Mas nele estava se cumprindo a palavra de Jesus. Vocês farão coisas ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Pensemos em Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, durante 40 anos no Tabernáculo Batista de Londres, falecido há 129 anos. Mas nos seus dias, na segunda-feira, o sermão ou sermões que ele havia proferido no domingo já estavam em todos os países de língua inglesa, porque queriam ler o que ele havia dito. Mais uma vez, não dispunha dos meios de comunicação de que nós dispomos hoje, mas o meio gráfico, a imprensa já estava lá, cumpria-se nele a palavra de Jesus em João 14:12. Vocês farão obras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Pensamos, por exemplo, no saudoso evangelista Billy Graham, a quem tenho citado quantas vezes, por quem tenho grande admiração. Deus lhe deu o privilégio de falar em pessoa, de ser visto e ouvido presencialmente por 210 milhões de pessoas no mundo. E através dos vídeos, filmes ou dos seus livros e literaturas, ter sido visto, ouvido e lido por aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Cumpriu-se nele a palavra de Jesus em João 14:12. Vocês farão obras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ora, mencionei logo no início o primeiro encontro virtual da Família Batista Mundial em julho deste ano, o 22º Congresso da Aliança Batista Mundial, totalmente no digital. O que será, senão o cumprimento de João 14:12? Vocês farão obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ainda pensando sempre no quantitativo. Ninguém está fazendo o que Jesus nunca fez. Mas em termos de quantidade, de número, sem dúvida alguma. Nesta noite, eu estou aqui na minha residência com a Dione, você está possivelmente na sua própria residência ou em qualquer outro lugar, seja no Brasil, no exterior. Nós estamos cultuando a Deus no digital. O que está acontecendo entre nós nesta noite? O cumprimento de João 14:12. Vocês farão coisas maiores,
porque eu vou para o meu Pai. A Junta de Missões Mundiais teve o seu congresso Proclamai no ano passado. A primeira vez que ele foi totalmente digital. E o fará novamente este ano, totalmente no digital, com missionários do mundo todo. E recentemente, ouvindo o pastor João Marcos, que é o diretor executivo de nossa Junta de Missões Mundiais, ele disse como será no digital, e atualmente está praticamente possível fazer viagem internacional. Em alguns países você pode entrar, em outros não pode. Isso acontece com todas as pessoas. Hoje em dia está realmente um sufoco tremendo qualquer tipo de viagem internacional. Por conta da pandemia, sabemos disso. Mas ele disse, como vai ser no digital, um grande número dos nossos missionários vai estar presente, se não todos eles. Por quê? Porque eles não terão de viajar. Se ainda fosse no presencial, alguns viriam, outros não. Até por questões financeiras da própria junta. Alguns viriam este ano, outros já vieram ano passado, mas agora, no digital, todos poderão participar, todos poderão dialogar com cada um de nós, como aconteceu no ano passado, quando o Proclamai teve mais de 5.000 pessoas participando. Eu não estou falando de visualizações, eu estou falando de participações. Extraordinário isso. A nossa Junta de Missões Nacionais, ela realizou em maio do ano passado, vocês se lembram, a campanha Jesus Transforma a Minha Família, no digital, com o pastor Sammy Tippett. Chegamos perto de 100.000 pessoas durante aquelas 3 noites da grande mobilização evangelizadora. Mais uma vez, o cumprimento de João 14:12. Vocês farão coisas maiores, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos em missão, porque Jesus voltou para o Pai, mas deixou a missão conosco. Ele deixou a missão conosco. E a promessa também, todo aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará ainda de maneira maior, porque eu vou para o meu Pai. Você e eu, meu irmão e minha irmã, nós somos o cumprimento desta promessa, porque no poder e no nome de Jesus temos podido fazer quantitativamente, em números, obras maiores do que aquelas que o Senhor Jesus fez. Ele não dispunha dos meios de comunicação de que nós dispomos hoje. Grande parte da igreja, na sua história, também não teve esses meios de comunicação e ainda assim fez coisas maiores. Então vamos aproveitar o desafio de Jesus e continuar fazendo coisas maiores. Ele voltou para o Pai, mas o seu Espírito veio. Ele está conosco, ele nos empodera, ele nos dá autoridade, e toda esta autoridade, disse Jesus pouco antes de voltar para o Pai, toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, não de algumas nações, mas de todas as nações, batizando-os, isto é, batizando estes discípulos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando cada um deles a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até lá, nós faremos as obras ainda maiores, porque ele voltou para o Pai. Mas o Espírito veio, pois ele mesmo disse, se eu não voltar, o Consolador não virá. Ele voltou, o Consolador veio, é o Espírito da verdade, segundo Jesus, que habita conosco para todo sempre. Vamos orar então? Senhor, mais uma vez nós pedimos que a tua palavra tome conta do nosso coração e da nossa mente. Muito obrigado, Senhor, pelo desafio tão grande de João 14, 12 a 14.
Quando cremos, nós fazemos obras ainda maiores, porque o Senhor, ao retornar para ti, ele nos delegou, ele nos empoderou a fazermos estas obras ainda maiores, como nos diz o autor aos Hebreus no capítulo 2, Deus testemunhando com sinais, prodígios e maravilhas. Muito obrigado por tudo aquilo que tens feito. Senhor, continua a nos usar para a tua honra e para a tua glória, não porque haja merecimento em nós, mas porque tudo é feito nos méritos do nome de Jesus. E se você que me ouve neste momento ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador pessoal, eu quero que você agora, de todo o seu coração, com toda a sua fé, repita estas palavras: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Senhor e Salvador pessoal. Vem morar no meu coração. Realiza em mim o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento. Faze de mim uma pessoa nova. E que através de mim, tu abençoes a minha família. No teu nome eu oro. Amém. Se você tomou esta decisão, coloque aí no chat ou mande para nós uma mensagem no WhatsApp da igreja, código de área 11, São Paulo, naturalmente, 94295-9392, ou no nosso aplicativo, há um local em que você pode deixar esta informação. Nós procuraremos entrar em contato com você e oferecer o aconselhamento espiritual, orientação bíblica, para que você continue crescendo na graça e conhecimento de Jesus. E conosco, vamos juntos continuar na missão. É essa aí. Levando pessoas a Jesus. O milagre da salvação, só Ele pode fazer. Mas levar a pessoa a Jesus, nós devemos fazer. Obras maiores, porque Ele foi para o Pai, mas o Espírito veio e está em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você nesta semana, você e a sua família. E que você receba agora as bênçãos da Santíssima Trindade, que nos vem através do amor de Deus, o nosso Pai, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador único, pessoal, eterno e suficiente, e na comunhão e consolação do Espírito Santo, nosso bendito Consolador, hoje e para todo sempre. Amém.